Graça e paz, amados irmãos. Como é bom estar aqui mais uma vez com vocês, reunidos para a glória de Deus. Vocês daí, eu daqui, mais unidos num só Espírito, louvando e engrandecendo o nome do nosso Deus. Eu queria falar contigo uma coisa que eu não tenho muito hábito de falar, mas se tu não és inscrito no nosso canal, aproveita agora, já se inscreve no botãozinho aqui embaixo vermelho, tá? Deixa um like no vídeo, compartilha com outros irmãos, para que esse vídeo possa estar chegando a outras pessoas, possa alcançar outras pessoas e a palavra de Deus possa ser realmente pregada a todos aqueles que precisam ouvir para a glória do nome do nosso Deus. Tá? Se você ainda não me conhece, eu sou o pastor Lucas, pastor da Igreja Bíblica da Graça, aqui na cidade de Recife, no bairro do Ibura, e realmente é uma alegria podermos estar juntos para a glória do nome do nosso Deus. Não repare a minha cara, eu estou um pouco cansado, meu rosto, porque esse dia, no dia anterior a esse dia que eu estou gravando o vídeo, eu comemorei 10 anos de casado e eu acabei dando uma passeadinha com a minha esposa e eu estou só levemente muito cansado, então não reparem, tá? Mas eu estou bem, graças a Deus, estou cheio de energia para amanhã fazer um monte de coisas lá na igreja, mas hoje eu estou meio cansadinho, mas só por isso, tá certo? Então não se preocupem. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Então vamos aproveitar e orar, né? Agradecendo todos juntos pela rica oportunidade que Deus nos dá de estarmos aqui. Te louvamos e te agradecemos, Pai, por tua palavra que é viva e eficaz, pelo privilégio que tu nos dá de crermos no teu nome por meio de Cristo Jesus. Muito obrigado porque tu tens nos sustentado diariamente para a glória da tua vontade. E queremos, ó Deus, viver para esse propósito. Queremos prosseguir para o nosso alvo, que é manifestar todos os dias o caráter de Cristo em nós e render glórias ao teu nome com tudo o que fazemos. Que a tua palavra possa habitar ricamente em nossos corações para que possamos alcançar esse objetivo. Recebe cada canção, cada versículo que vamos repassar aqui. É que eu te oro e te agradeço, em nome santo do Senhor Jesus. Amém. Mais uma coisa, irmãos, eu gostaria de pedir que os irmãos continuem orando por nós. Meu computador ainda está no conserto, por isso o vídeo, mais uma vez, um vídeo curto, para que a gente possa não ter tanta dificuldade para editar e poder subir o vídeo para a internet, tá? Infelizmente ainda estamos com alguns meios limitados. Continue orando, nós estamos fazendo alguns planejamentos e conversando com a nossa igreja e provavelmente nós vamos ter aí uma estrutura bem melhor a partir do dia 19 de julho, que é quando nós vamos retomar as atividades presenciais em nossa igreja. Então, esteja orando, dia 19 de julho, atividades presenciais. Pessoas acima de 60 anos, infelizmente, não podem cultuar conosco presencialmente no prédio. Crianças até 10 anos também não. Mas teremos as nossas lives, nós teremos a transmissão do culto ao vivo, para a glória do nome do nosso Deus, e tu poderás continuar acompanhando nesse mesmo horário, nesse mesmo bate-canal, 10 horas da manhã, tá certo? Então, vamos exaltar a fidelidade do nosso Deus. Ele é fiel, e por ele ser fiel, nós não somos consumidos. Então vamos cantar essa canção, eu creio que ela é bem conhecida de muitos irmãos, que você possa realmente engrandecer o nome dele com essa música. Olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, fiel Senhor. Tudo sabes de mim quando sondas meu coração, tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, e quando me olhas nada posso ocultar. Sei que tua fidelidade leva
leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que teu olhar fixado em mim me enche de tua paz. Sei que tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que teu olhar fixado em mim me enche de tua paz. Que teu olhar fixado em mim me enche de tua paz. Que teu olhar fixado em mim me enche de tua paz. Amém. Que nós possamos realmente manter nossos olhos firmados em Cristo Jesus, autor e consumador da nossa fé. E é esse Senhor Jesus Cristo que eu gostaria de compartilhar mais um pouco nessa manhã de domingo, ou sei lá, qual outro dia você pode estar nos acompanhando também pela internet. Eu gostaria de compartilhar com vocês o Deus que tem cuidado de nós em meio a todas as crises. Ele tem resolvido crises o tempo todo na nossa vida. Nós já compartilhamos aqui sobre a plena satisfação em Cristo Jesus. Nós vimos que sempre houveram pandemias ao longo da história e essas pandemias sempre causaram, infelizmente, perdas para algumas famílias, algumas pessoas chegaram a óbito, mas mesmo em meio a toda essa dor e desgaste que essas pandemias trazem, nós entendemos e nos regozijamos não na dor, obviamente, que ninguém aqui é doido, mas nos regozijamos no fato de que Cristo está cuidando de nós o tempo todo. Ele tem suprido as nossas necessidades. Nós vamos estudar o Deus que tem cuidado de nós em meio às crises. Por quê? Porque, meu irmão, surgiu agora a possibilidade de um novo vírus de potencial pandêmico e mortal. Mais um H1N1. Em 1918, a gripe espanhola foi causada pelo vírus influenza H1N1. Em 2009, mais uma pandemia causada pela influenza H1N1, a gripe suína. E agora, mais uma vez, o ERG4H1N1 tem potencial pandêmico e mortal. Ainda ele está sendo observado, se não me engano, há 4 anos ou 6 anos já. Até agora não houve uma contaminação generalizada. Foram encontrados alguns porcos, foram testados 300 cuidadores de porcos, 10% desses 300 cuidadores de porcos foram achados anticorpos da doença nessas pessoas. Então, pode ser transmitida do porco para o ser humano. Mas essas pessoas estão sendo observadas há muito tempo e até agora não contaminaram outras pessoas. Pode ser que contamine, pode ser que não. E se por acaso contaminar? E se surgir outra pandemia, mesmo em meio a essa pandemia que estamos vivendo do Covid-19? Você vai se desesperar? Você vai se matar porque você não consegue lidar com essa pressão que vai estar caindo sobre você? Irmão, eu quero lhe dizer, em nome do Senhor Jesus, descanse nele. A maior crise de toda a sua vida não é coronavírus, não é gripe suína, não é H1N1, é uma coisa chamada pecado. E Deus já resolveu essa crise em Cristo Jesus. Amém? Eu creio que você está regozijando no Senhor por isso. Então, não olhe para as circunstâncias nem para a situação. Olhe para o Senhor. E o Deus que cuida de nós em meio a todas as crises, Ele deixa relatos em sua palavra que Ele jamais vai nos desamparar. Abre tua Bíblia em Romanos capítulo 8, versículos 28 a 34.
E eu quero estudar um pouco com você esse contexto. Eu quero trazer verdades bíblicas para a sua vida, para que você possa se regozijar no Senhor e ficar cada vez mais firmado e confiante nele, porque nele nós podemos todas as coisas. Romanos, capítulo 8, versículo 28 a 34. Diz o seguinte: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Para quem ele conheceu antes, ele também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, para que pudesse ser o primogênito dentre muitos irmãos. Além disso, aos que ele predestinou, eles também chamou. E aos que chamou, estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. O que diremos então a essas coisas? Se Deus é por nós, quem pode ser contra nós? Aquele que não poupou ao seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará gratuitamente também com ele todas as coisas? Quem acusará alguma coisa aos escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é o que condenará? É Cristo que morreu, sim, foi ressuscitado, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Irmãos, versículo 28 de Romanos capítulo 8, ele diz: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. A Bíblia diz que nós sabemos. Você e eu devemos ter claro em nossa mente que todas as coisas contribuem para o nosso bem. Todas as coisas, inclusive essas pandemias. Esse é o melhor momento, perdão. Esse é o melhor momento para se pregar o Evangelho. As pessoas estão abertas para ouvir porque elas precisam de palavras de aconchego, as pessoas precisam de palavras de reconfortantes. Todo mundo está caindo matando em cima da Rede Globo. Eu não assisto televisão. Eu uso o aparelho televisivo para assistir filmes no Netflix ou fazer um GraçaFlix aqui, também assistindo todos os vídeos dos canais das Igrejas da Graça. Eu vejo muitos vídeos no YouTube, eu aprendo bastante usando o aparelho televisivo da minha casa, mas assisto muito pouco a televisão e muito pouco a Rede Globo. Muitas pessoas têm criticado a Rede Globo por ser partidarista, por trazer um jornalismo de opinião e não sei o quê. Mas sabe, no fundo, qual é a razão pela qual todas as pessoas criticam? Não é apenas por posicionamento político. É porque a Rede Globo não traz as notícias que você e eu queremos ouvir. A Rede Globo não traz a notícia do tipo, acharam a cura do coronavírus. A Rede Globo não diz, o remédio para o coronavírus vai custar R$5. Eles dizem, está sendo estudada uma vacina, talvez só saia em 2021. Existe agora uma dose, cada dose de um remédio estudado vai custar R$2.771. E é intravenoso, então a pessoa, para ser tratada pelo corona, tem que estar internado. Então traz notícias que nós não queríamos ouvir. Porém, mesmo com as notícias que nós não queremos ouvir, a Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Por que para o bem daqueles que amam a Deus? Não é para o bem de todos. É para o bem de todos. Mas apenas aqueles que amam a Deus e que têm praticado esse amor, que é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, segundo Romanos 5,5. Apenas aqueles que têm colocado em prática esse amor vão enxergar as oportunidades de crescimento que nós temos nessa vida. Se você parar para olhar todas as dificuldades que você tem enfrentado, você verá apenas problemas. Porém, Deus nos dá grandes oportunidades de crescermos, oportunidades de praticarmos aquilo que temos aprendido, oportunidades de vivermos para a glória de Deus, mesmo em meio a pandemias. Mesmo em meio à suspeita de uma segunda pandemia, mesmo não tendo nem chegado perto de vencer a primeira pandemia. Nós estamos em guerra, como muitos dizem, realmente estamos. Mas a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra as hostes dominadores na esfera celestial. Nós não temos que lutar contra vírus, contra pessoas, contra posicionamento político. A nossa batalha como cristãos é na esfera celestial. E temos que entender que se nós queremos
usufruir de tudo aquilo que Deus pode nos oferecer como cuidado em meio à crise, precisamos mudar a nossa perspectiva, a nossa cosmovisão. Devemos usar a cosmovisão bíblica e enxergar as dificuldades como oportunidades de crescimento. Afinal de contas, todas as coisas contribuem para o nosso bem. E ele começa esse versículo dizendo que nós sabemos disso. Se você diz, eu não sabia, a partir de agora você sabe, meu irmão, minha irmã. Você sabe que todas as coisas vão contribuir para o nosso bem. O versículo 29, ele continua dizendo, para quem ele escolheu antes, ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, para que ele pudesse ser o primogênito dentre muitos irmãos. Irmãos, eu vou passar para vocês aqui o nosso posicionamento bíblico, o posicionamento da Igreja Bíblica da Graça, aqui no bairro do Ibura. Nosso posicionamento sobre eleição e predestinação. Nós cremos sim em predestinação, em eleição, mas não na predestinação e na eleição individual, como por exemplo, Deus me escolheu para o céu e Deus escolheu minha esposa para o inferno. Não, Deus jamais faria isso, a tua esposa vai para o céu, ela serve contigo na igreja. Como é que você sabe se a eleição é individual? Nós não cremos, não cremos nesse tipo de eleição. Nós cremos na eleição coletiva. Como assim? Deus escolheu quem antes da fundação do mundo? Deus escolheu a igreja. Deus não escolheu você e a mim. Deus não escolheu o indivíduo Lucas, que ele sabia que ia crer. Mas Deus escolheu todos aqueles que creriam nele. Com base em que eu digo isso? Se você ler Efésios capítulo 2, versículos 8, 9 e 10, ele vai dizer o seguinte: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não é por obras, para que ninguém se glorie. Ao versículo 10 ele continua dizendo, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Vamos lá. Quando foi que nós somos criados em Cristo Jesus? No dia que nós cremos nele como nosso único e suficiente Salvador. Se você crê em Cristo como seu único e suficiente Salvador, você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Você foi justificado, você foi perdoado, logo nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo. No caso, se você aceitou a Cristo, você está em Cristo, não há condenação para você. Você é uma feitura nova de Deus em Cristo Jesus. E poderá trilhar o caminho de boas obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Andássemos quem? Nós, a igreja, o corpo de Cristo. Se você ler comigo Efésios capítulo 1, versículo 4, ele vai dizer, como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos, sem culpa diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Nos predestinou, nos escolheu. Será que só Paulo e a igreja de Éfeso era predestinada e eleita? Ou ele estava falando para nós como cristãos? Não é que Deus me escolheu individualmente para o céu, mas Deus escolheu todos aqueles que iriam crer. Se eu tentar explicar um pouco melhor. Deus escolheu a igreja. Quem crê passa a ser eleito nele. Nós somos eleitos em Cristo. Nós não somos eleitos em nós mesmos, eleitos em Cristo. Você crê em Cristo, você passa a ser um eleito. Não crê em Cristo, você não é eleito. É nesse sentido. Mas quem não crê é porque não era o eleito. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que a igreja, ela é eleita de Deus. Não é à toa que, se você for ler Colossenses, capítulo 3, Colossenses 3, versículos 12, ele diz, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranha de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoa, assim fazer vós também. Então, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Nós devemos viver no nosso dia a dia aquilo que nós já somos em Cristo. Se você ler o capítulo 3 de Colossenses, você vai entender, porque ele fala, por exemplo, agora,
despojai-vos de tudo. Ele diz que nós já nos vestimos do novo homem, mas ele diz que nós devemos nos revestir do novo também. É entender que temos a nossa posição em Cristo e o nosso dia a dia, nosso estado, deve ser coerente com quem nós somos em Cristo. Então, Deus nos elegeu. Nos elegeu quem? A igreja. E todo aquele que crê em Cristo como o único e suficiente Salvador passa a ser um eleito. Eu sou eleito porque eu criei. Eu não criei porque eu sou um eleito. É essa a lógica. Aí você me diz, o que é que isso tem a ver com o Deus que cuida de nós no meio das crises? Meu irmão, a eleição em Cristo, como eu já falei, resolveu a maior crise das nossas vidas. Não é coronavírus, gripe suína, é RG4, sei lá, H1N1, não é nada disso. A maior crise das nossas vidas é o pecado. Lidar com ele diariamente. Nós já fomos libertos da condenação do pecado e do domínio do pecado. Romanos 6,14 diz que o pecado não tem mais domínio sobre nós, porque nós não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Nós somos libertos do domínio do pecado. Agora a questão é se nós seremos libertos... nós somos libertos da condenação do pecado, libertos do domínio do pecado. Mas às vezes nós gostamos de voltar e nos colocar debaixo do pecado. Porque nós podemos viver sem pecar. Mas nós pecamos. Porque queremos, gostamos de pecar. A nossa velha natureza tem exercido influência sobre nós. Satanás tem usado o mundo para nos seduzir. Seduzir de nossas paixões. E nós pecamos. Tem aquela música que diz, sou humano, não consigo ser perfeito. Isso é desculpa. Nós pecamos porque nós não prestamos. Porque se você parar para pensar que o Criador do universo, o Senhor que rege todas as coisas, habita em nós, e o poder dele habita dentro de cada um de nós. Não o poder para sair voando ou soltar um Kamehameha, mas o poder para vencer as tentações, o poder para viver sem pecar, habita em nós. E ainda assim a gente não utiliza isso. Aí você pode dizer, Lucas, é muito fácil para tu falar. Tu usa esse poder todo. Eu vou dizer, não, eu peco, eu erro, claro. Mas eu vou dizer que eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Assim como o apóstolo Paulo, ele era perfeito? Não, mas ele entendia que ele tinha uma responsabilidade com Cristo. E ele sabia que o maior problema da vida dele não eram as cadeias, os apedrejamentos e tudo aquilo que ele sofreu. O maior problema da vida de Paulo era o pecado. E Deus resolveu isso na cruz por meio de Cristo. E ele é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Segundo o poder dele que em nós opera. O poder de Deus opera em nós. Por isso que Gálatas 2:20, o apóstolo Paulo escreveu, já estou crucificado com Cristo e vivo. Mas não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. E se é Cristo que vive em mim, a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo pela fidelidade do Filho de Deus. A fidelidade do Filho de Deus. Não é a minha fidelidade no Filho. É a fidelidade do Filho em mim, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Entenda isso e você vai ver que o Deus que cuida de nós em meio a todas as crises, ele continuará nos sustentando. Além disso, versículo 30 de Romanos capítulo 8, aos que ele predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Aí você diz, poxa, eu não entendo isso direito. Aos que predestinou, ele predestinou quem? A igreja. Ele te predestinou em Cristo. Todo aquele que estiver em Cristo é um predestinado, é um eleito. Nunca esqueça isso. Essa é a nossa posição como Igreja Bíblica da Graça aqui no Ibura. Então, você pode entender, você pode ler Efésios capítulo 4, versículo 1 a 5. Aí você continua lendo. Efésios 4, 1 a 5 em diante. Como nos conheceu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, sem culpa diante dele em amor, nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Olha o que ele continua dizendo no versículo 6. Para louvor da glória da sua graça,
pelo qual nos fez aceitáveis assim no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, o perdão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Então, se você crê em Cristo, você tem a redenção dos pecados, você tem a redenção pelo sangue, o perdão dos pecados, você deve viver para o louvor da glória de Deus, você passa a ser um predestinado como filho de adoção por Jesus Cristo, porque Ele te escolheu em Cristo Jesus. Não você, o indivíduo, mas todo aquele que crê em Cristo como único e suficiente Salvador. Olha que bênção. Ah, mas se Ele predestinou, Ele também chamou. Você pode dizer, mas eu não me sinto chamado para nada. Vá para Efésios capítulo 4, versículo 1. Portanto eu, preso do Senhor, rogo-vos que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Nós fomos chamados a viver a vida digna para a glória do nome do nosso Deus. Nós quem? Todos os que são salvos em Cristo Jesus. E a esses que chamou, isso também justificou. Claro. Romanos capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por que não há condenação? Porque Romanos 5, 1, ele diz, portanto, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Justificado pela fé. Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Pela graça somos salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, é um presente de Deus. Aí você me diz, tá vendo? Deus te deu um presente, o presente da salvação. Amém. Aí eu vou para Romanos, capítulo 1, versículo 17. Que diz que o justo viverá pela fé. O justo, aquele que crê em Cristo como o único e suficiente Salvador, foi justificado. Aí você vai para Romanos, capítulo 10, 17, que diz, assim então a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Eu arrudei isso todinho para você ver. Porque algumas pessoas dizem que a fé e a graça é um dom dado por Deus. É óbvio que a fé também é dada por Deus, mas a fé vem por dar ouvidos à palavra da verdade. Irmãos, vamos parar de achar chifre em cabeça de cavalo, como algumas pessoas aqui do meu Nordeste falam. É importante que a gente entenda que por mais lutas e dificuldades que nós vamos enfrentar, a palavra de Deus, ela nos traz conforto e segurança, não apenas para essa vida, mas para a vida eterna em Cristo Jesus. Então, se você tem dúvida sobre eleição, livre-arbítrio, não sei o que, apenas crê no que a palavra está dizendo. Não vá pelo que teólogo A, teólogo B, C, D, F diz, não. Vai pelo que a palavra de Deus está dizendo. Ele te predestinou. Nós vimos. Aqueles que creem no seu sangue, na redenção que há no sangue, são os predestinados. Ele te chamou. Ele chamou quem? A igreja. A andar de forma digna da vocação com que foi chamada. Está lá em Efésios 4:1. E aos que chamou também justificou. Nós somos justificados pela graça por meio da fé, como está lá em Romanos 5:1. Portanto, fomos justificados pela fé e temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Você crê em Cristo como o único e suficiente Salvador, você é justificado. Se você é justificado, logo você é chamado. Se você é chamado, logo você é predestinado. Eu estou marcando um pouco em cima disso porque isso traz muita confusão. E se eu estiver falando demais e confundindo sua cabeça, pula um pouquinho o que eu estou falando e foca naquela primeira explicação simples para que você possa ter plena certeza e convicção da palavra de Deus. O que é importante aqui é que você entenda o que está escrito para que possa viver plenamente para a glória de Deus. Não tenha dúvida, porque tem alguns textos que você pode interpretar à luz de algumas pessoas. E com isso, você pode ter dificuldade em aplicar na sua vida. Leia, está aqui escrito. Compare texto com texto. E aos que justificou, esse também glorificou. Aí eu lembro de Efésios capítulo 2, versículo 6, que diz que nos ressuscitou juntamente com ele e já nos fez assentar nas regiões celestes em Cristo Jesus. As regiões celestiais, perdão, em Cristo Jesus.
Nós já estamos lá, nós já fomos glorificados em Cristo. Claro que esse corpo de humilhação será transformado, como diz em Filipenses capítulo 3. Esse corpo de humilhação será transformado para ser conforme a sua imagem em glória. Se nós morrermos antes de Cristo vir arrebatar a igreja, nós seremos ressuscitados e receberemos corpos glorificados. Se estivermos vivos, nós seremos arrebatados, nos encontraremos com os Senhor nos ares e receberemos esses corpos maravilhosos. Aí o versículo 31 continua dizendo: que diremos então a essas coisas? Se Deus é por nós, quem pode ser contra nós? Eu expliquei tudo isso, toda essa sobre predestinação, para entrar exatamente nesse pedaço do contexto que eu gostaria de focar com você. Então, tudo isso foi só uma introdução para que a gente possa entender. Porque, que diremos então a essas coisas? Que coisas? Essa eleição maravilhosa em Cristo Jesus, todo esse chamado, essa justificação, essa transformação gloriosa. Porque se Deus é por nós, se Deus organizou tudo isso desde antes da fundação do mundo, elegendo a sua igreja, criando um plano de redenção antes mesmo de criar a humanidade, porque Deus já sabia que nós iríamos pecar. Deus já sabia. E mesmo assim, Ele nos deu a oportunidade de escolhermos viver para a glória dEle. Porque Ele nos amou de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que nele crê. Todo aquele que nele crê. Mas o versículo que prova a eleição da igreja. Quando você crê, você passa a ser um eleito, um predestinado. E aí onde entra, versículo 32, aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará gratuitamente também com ele todas as coisas? Que todas as coisas são essas? A cura por o coronavírus? Impedir que o novo H1N1 crie uma nova pandemia? Não. A paz dele, mesmo em meio à pandemia. A paz dele, mesmo internado no hospital. A paz dele, mesmo quando se perde um parente. Graças ao nosso bom Deus, eu ainda não perdi ninguém nessa pandemia. Mas eu já perdi parentes. Eu já perdi uma irmã que teve metástase de um câncer de mama que ela teve. Ela fez cirurgia, fez todo o tratamento, mas o câncer se alastrou e ela faleceu. Meu pai faleceu no infarto agudo do miocárdio fulminante quando eu tinha 10 anos de idade. Então eu sei também o que é perder pessoas que se amam. Eu perdi uma pessoa que eu gostava demais e soube que ele faleceu um mês depois da sua morte. Porque a família não me conhecia e eu pensei que ele tinha viajado, porque ele viajava muito. Quando eu cheguei, vi pessoas estranhas na sua casa e quando eu fui lá, opa, tudo bem? Perguntei, quem são vocês? Como se eu fosse mega íntimo da pessoa. Eu falei, nós somos parentes de fulano. Cadê fulano? Aí, se você não sabe, o que foi que houve, meu Deus do céu? Aí eles me avisaram que ele havia falecido. Já recebi notícias de amigos próximos, pessoas que eu amava demais e que Deus decidiu guardar. Eu perdi, ano passado, uma pessoa que era como um irmão para mim. E ainda assim, eu posso usufruir da paz de Deus. E nos entristecemos com tudo isso? Claro que sim. Claro que nós nos entristecemos. Deus nos fez sentimentos também. Deus nos fez com emoções. Não para que as emoções nos orientassem, mas para que pudéssemos participar da vida um do outro, compartilhando da palavra, e ela sendo o consolo que nós precisamos na hora da angústia. Nós podemos perder pessoas, nós podemos sofrer, sentir dor, mas saiba que aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por todos nós. Será que esse não nos dará também o consolo e o refrigério que precisamos nessa vida hoje? Ou será que nós vamos usufruir apenas na eternidade? Versículo 33 diz: quem acusará alguma coisa contra os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica. Meu irmão,
Não sei se vocês repararam, eu cortei meu cabelo. Estava com o cabelo grande, eu gostei, mantive meu cabelo grande por muito tempo. E foi mais como um presente para minha esposa. Não que ela se importasse, mas ela falou: Lucas, tu fica tão mais bonito de cabelo curto. Aí um dia antes da gente viajar, eu fui lá e passei a tesoura. Mas muitas pessoas me apontavam o dedo e me acusavam. Diziam: quem é esse menino que se diz pastor dessa igreja com esse cabelo? Não é o cabelo ou não, mas o fato das pessoas estarem nos acusando e nos apontando. Gente, a única pessoa que poderia nos condenar, nos apontar o dedo, ele nos justifica. Olha que maravilha, ele está cuidando de nós em todas as esferas da nossa vida, mas principalmente na esfera da eternidade. E esse Deus que cuida de nós em meio à crise deve ser o Deus da sua salvação. Se tu ainda não é salvo, apenas crê em Cristo como seu único e suficiente Salvador. Entenda que a morte dele é suficiente para pagar o preço dos nossos pecados. Sem ele, nós estamos indo para o inferno de cabeça. Versículo 34, ele termina dizendo, esse parágrafo: quem é o que condenará? É Cristo que morreu, sim, e que foi ressuscitado, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Deixa eu lhe dizer, irmão, o único que poderia nos condenar foi aquele que viveu uma vida na terra, sem pecar. Porque todos nós pecamos, como diz Romanos 3:23. Estamos separados da glória de Deus. Estávamos, né? Todos pecaram. Estão separados da glória de Deus. E aquele que viveu uma vida pura e perfeita, que poderia nos acusar e nos apontar de todos os nossos erros, segundo Romanos 8:34, ele também intercede por nós. Ele está hoje intercedendo e não nos acusando. E você pode continuar lendo do versículo 35 até o 39, que vai dizer: quem pode nos separar desse amor tão maravilhoso? Nada, nem ninguém. Se você crê em Cristo como o único e suficiente Salvador, se você já creu, preste atenção, se você já creu, nem o seu pecado pode te separar mais desse amor. Aleluia. Nem o teu medo desse coronavírus ou dessa possível nova pandemia do H1N1, nem as tuas inseguranças, nem a própria morte pode separar mais. Tem gente que diz: tem jeito para tudo menos para a morte, né? Eu digo: tem jeito para tudo até para a morte. E esse jeito é Cristo. E Ele é a solução dos seus problemas. Basta só você nele crer. Basta só você confiar no Deus que cuida de nós da crise. E eu não escolhi esse tema à toa, o Deus que cuida de nós na crise, porque a maior crise que podemos enfrentar na nossa vida é a crise do pecado. Pare de ser existencialista. Pare de ser materialista. Pare de achar que Deus tem a obrigação de resolver os teus problemas nessa vida. Deus não tem obrigação de nada. Ele escolheu nos amar. Ele escolheu resolver o problema da nossa eternidade. Nós iremos passar o resto da eternidade no inferno, separados eternamente dele. Mas ele nos amou e resolveu tudo para que qualquer crise que venhamos a enfrentar, possamos olhar para as Escrituras, olhar para o que ele faz na nossa vida e ficarmos plenamente satisfeitos, alegres e viver a paz dele, que excede todo entendimento e guarda nosso coração e nossa mente em Cristo Jesus. Amém? Irmãos, espero que a palavra de Deus possa habitar ricamente a sua vida, que ele possa realmente fazer a diferença em você e em mim, para que possamos transformar esse mundo. O chamado de Deus não é para melhorar o mundo, nem melhorar a sua vida, nem lhe fazer alguém melhor. O chamado de Deus na sua vida e na minha vida é nos tornar diferentes. Nós temos o privilégio de sermos diferentes em Cristo Jesus. Então, pela fé, viva essa diferença. Compartilhei com vocês no começo que
Muita coisa vai acontecer em nome de Jesus. Novidades, nós vamos melhorar nossa estrutura para termos nossas transmissões ao vivo quando retomarmos o nosso culto. Nós queremos fazer muitas melhorias para que possamos ter 100% da qualidade, para que a palavra possa chegar a vocês com grande qualidade. Estamos movendo e trabalhando com algumas coisas. Graças a Deus, nós já compramos a placa de captura, só falta ela chegar, já foi encomendada. Deus tem usado uma pessoa, essa pessoa ofertou para nós, para a glória do nome dele. E queremos pedir que você continue se disponibilizando ao Senhor. Entenda que a contribuição é uma forma de adorar a Deus, uma forma de você servir ao Senhor também. Você não está sustentando o pastor preguiçoso, nem enriquecendo ninguém. Você está mantendo a obra. Sua contribuição é para a manutenção da obra e para que você possa levar esse evangelho maravilhoso a outras pessoas. Existem 3 tipos de pessoas no ministério de evangelismo. Aqueles que vão, são os missionários. Aqueles que têm um chamado, exercem um chamado, mas também trabalham para o seu sustento. São aqueles que são evangelistas em período parcial. E tem aqueles que não têm um dom de evangelismo, mas fazem a obra de evangelista, trabalhando para sustentar aqueles que estão no ministério como os missionários. Quem sabe Deus pode te levantar como mantenedor dessa obra. Nós temos muitos planos, nós temos o projeto Refúgio aqui na nossa igreja, que é um projeto de ação social, onde ensinamos balé, judô, jiu-jitsu para crianças da nossa comunidade e usamos essa oportunidade para pregar o evangelho. Nós temos agora nossa transmissão, que você pode mandar o link para as pessoas ouvirem o evangelho. Então, dia 19 de julho, nós estaremos voltando com os cultos, então precisamos estar com a nossa estrutura pronta de internet, de placa, de tudo, para poder o evangelho chegar mais claro e com mais qualidade para as pessoas. Nós estamos enfrentando um pequeno problema de acústica na nossa igreja, estamos com reverberação muito grande. Sua contribuição também chegará para melhorias do nosso prédio, para que as pessoas que estão no nosso local possam também ser edificadas e fortalecidas por um espaço bem adequado para a propagação do evangelho. Então, se você tem o desejo de servir, de contribuir, aqui na descrição do vídeo nós temos 2 contas do tesoureiro da igreja. Prestamos relatórios mensais das contribuições, daquilo que chegou de oferta na nossa igreja. E se você deseja contribuir, quiser uma cópia, manda uma mensagem no meu WhatsApp, está aqui na descrição do vídeo. Você manda uma mensagem e nós encaminhamos até você o relatório, para que você possa estar acompanhando e vendo como tem sido gasto a sua oferta, a sua contribuição. Não para cobrança, para dizer eu quero que seja feito isso. Não. Você contribui de forma voluntária, você contribui generosamente para a glória do nome do nosso Deus e confia que a administração da igreja vai fazer o melhor uso possível disso. Tá? Conforme a nossa necessidade, conforme aquilo que nós enxergamos que é a prioridade do ministério. Claro, se você disser, essa oferta aqui vai para, por exemplo, a placa de captura. Amém, nós vamos usar para isso. Nós não vamos usar para comprar água, por exemplo, ou um bebedouro novo. Mas se você tem ofertado voluntariamente aqui uma oferta para a igreja, aí nós, vamos fazer isso, fazer aquilo, para poder nos adequar e servir melhor as pessoas. Mas o importante é você contribuir. Sirva ao Senhor com alegria. Não é por tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama todo aquele que dá com alegria. Tá certo? E é um privilégio poder servir a Deus junto com você. Vamos louvar a Deus agora com essa canção e você possa realmente se alegrar nele por tudo que ele tem feito. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, juntos lado a lado, andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós
aliança no Senhor eu tenho com você. Não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir. Perdoa-me, irmão. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Somos um em Cristo, somos uma só igreja, um só corpo, para a glória do nome do nosso Deus. Amém? Meu irmão, muito obrigado por você ter cultuado a Deus conosco, ter chegado até aqui. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o teu joinha, compartilha esse vídeo para que ele chegue e alcance o máximo de pessoas possível, tá certo? Que Deus continue te abençoando mais e mais e até a próxima, meu irmão. Valeu!